Bom dia, crianças, meus alunos do terceiro ano. Um dia maravilhoso para vocês. E hoje, sexta-feira, dia de ouvir história. E na nossa história de hoje, vai estar falando sobre o tema tristeza. Olha, aquele tema que mexe com o nosso coraçãozinho, mas que nós sabemos que é um tema que precisa ser conversado, falado, porque nós estamos no setembro amarelo e muitas coisas têm acontecido, corações muito tristes e a gente precisa estar falando sobre isso. Então agora, ó, senta onde você estiver, se prepara para ouvir a história, não levanta para nada, fica bem atento. Por isso, corre agora, vai ao banheiro, vai tomar água e volta correndo para ouvir a história com a tia Nery, ok? Vamos lá. Esperando um pouquinho. Tan, 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 tan. Vamos começar. Vou apresentar a vocês agora uma nuvenzinha chamada nebulosa. Olha só. Nebulosa, ela está muito triste. Olha a carinha dela. Muito triste. Sabe por quê? Ela perdeu algumas nuvenzinhas muito amigas dela. Ela ficou muito triste com essa perda. Mas aí, o seu amigo, o arco, esse é o arco apareceu e conversou com Nebulosa. Nebulosa, por que você está com essa carinha tão triste, Nebulosa? E aí Nebulosa disse: Arco, é que eu perdi umas amigas. Eu não sei o que é que eu faça. Minhas amigas foram embora, Arco. Então, Arco falou: Nebulosa, não fique triste. Isso faz parte. Elas precisavam cair, precisava chover. Então, por isso que elas foram embora. Não fique triste. Você quer que eu lhe conte uma história? E ela disse: Sim, Arco, eu iria gostar de ouvir uma história agora. Então, Arco preparou uma história para Nebulosa. Então, crianças, Arco foi contar uma história que ele tinha ouvido na Bíblia. A história conta lá no livro de Marcos, capítulo 20, aliás, no livro de Lucas, capítulo 24, diz que dois homens, eles estavam caminhando, triste, muito triste, caminhando pelo caminho de Emaús. E lá eles comentavam que Jesus Cristo tinha morrido lá naquela cruz. Então, como eles estavam tristes, uma tristeza tão grande, porque eles sabiam que Jesus era inocente. Então, um dizia para o outro: Olha, você viu que Jesus Cristo morreu? E o outro dizia assim: Quem? Jesus? Jesus, aquele que profetizava, aquele que curava as pessoas. E aí o outro disse: Sim, esse mesmo. Eu era seguidor dele e eu sabia que isso que disseram dele não era verdade. Então ele disse: Eu ouvi. Eu também estou aqui muito triste. Mas, gente, para a surpresa deles, foi se aproximando um outro homem. E este homem que se aproximava, aí disse assim: Olá, do que vocês estão falando? E aí os dois homens disseram assim: Você ouviu falar o que aconteceu com Jesus lá em Jerusalém? E os dois homens disseram para o outro que estava chegando, que era Jesus. E eles estavam tão tristes, uma tristeza tão profunda.
que eles não reconheceram que era Jesus, de tão triste que eles estavam. E nisso eles foram caminhando, caminhando. Aí o homem que se aproximou, que era Jesus, disse assim: mas vocês não sabiam que Jesus, aquele que morreu lá na cruz, ele teria que passar por isso? Vocês não sabiam? Ele não lhe contou? Não lhe contou? Então eles disseram assim: sim, ele falou, mas nós não entendemos bem o que ele quis dizer. Aí o homem disse assim: sim, vocês olhem, prestem atenção. Isso tudo está escrito lá na palavra, que este homem, ele teria que morrer, porque ele estava cumprindo a missão dele. Não fiquem assim tão tristes, que fazia parte da missão daquele Jesus. E nisso, Jesus foi saindo. E aí os homens disseram assim: não, fique um pouco mais, fique conosco um pouco mais. Vamos, eu estou indo para casa agora, vamos jantar conosco? E aí convidaram Jesus para ir jantar com eles. E foram jantar. Quando chegou lá na hora do jantar, Jesus Cristo, na hora que partiu o pão e deu para os dois, aí eles olharam assim, ficaram muito entusiasmados, assim, muito admirados. Aí disse assim: quem partia o pão dessa forma era o nosso mestre, era Jesus. Quem é você? E logo Jesus Cristo disse assim: eu sou Jesus, minha gente. Não fiquem assim tão tristes, porque aquela cruz eu tinha que morrer para cumprir a minha missão. Mas eu não fiquei lá naquela cruz. Eu estou aqui com vocês agora. Então, não fiquem tristes. Eu vou voltar ao Pai e vou deixar com vocês o meu Espírito Santo para fortalecer a vida de vocês. E aí, esses homens, eles compreenderam que eles não precisavam estar tão tristes. Eles compreenderam que aquele homem que morreu lá naquela cruz, ele ressuscitou. Ele estava ali mostrando que iria para o céu, mas que iria deixar conosco o Espírito Santo para fortalecer o nosso coração quando estivéssemos tristes. Eles compreenderam isso. E Nebulosa estava ouvindo toda essa história que Arco estava contando. E Arco perguntou agora: e aí, Nebulosa, como é que você está se sentindo agora? Tá melhor? E Nebulosa disse: Arco, muito obrigada, Arco. Eu estou bem melhor depois da história que você me contou. Eu confesso a você que eu nunca tinha pensado nisso, que Jesus, ele deixou o Espírito Santo dele para fortalecer os nossos corações, para nos deixar felizes, para dizer que todos nós devemos ter esperança. Muito obrigada, Arco, pela história que você me contou. Então, crianças, como Nebulosa ficou feliz. E tia Nery quer dizer para vocês que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. O coração alegre deixa o rosto formoso, mas o espírito abatido deixa o coração triste. Tá vendo? Então,
Um coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, crianças, toda vez que você tiver com aquele sentimento de tristeza, saiba que Jesus Cristo, ele vai estar ao seu lado e você não pode passar por esse momento de tristeza sozinha, não. Você tem que falar com uma pessoa, porque toda vez que a gente fala com alguém, aí a gente se sente mais forte e sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Tem um versículo na Bíblia que diz que a tristeza pode durar a noite toda, ou pode durar uma noite, mas a alegria, ela precisa estar no seu rosto logo ao amanhecer. Então, show tristeza, que nós possamos ter o Espírito Santo de Jesus Cristo. Ele foi para o céu, mas deixou o seu Espírito Santo para nos fortalecer, ok? Então, essa é a história de hoje. Vamos agora para a plataforma ver a tarefinha. Vai fazer ou no caderno de desenho ou na folhinha impressa, ok? Um beijão e até o próximo vídeo.